Efésios capítulo 5, verso 22 em diante. Efésios 5, 22. Diz assim o texto: E as mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar cada um a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. Amém, queridos? Eu quero falar hoje sobre 4 tipos de enfermidades que acontecem num relacionamento. 4 tipos de enfermidades que acontecem num relacionamento. Em primeiro lugar, o texto mostra que para acontecer uma boa união, para acontecer uma boa junção, primeiro tem que acontecer uma separação. Essa separação deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. Existem muitos homens e muitas mulheres que não conseguem se desvencilhar do pai e da mãe. Eles querem entrar num relacionamento, mas não conseguem fazer essa separação. Ainda está preso, o cordão umbilical espiritual ainda não foi cortado, né? E muitas vezes até ele pensa que a esposa tem que ser a mãe dele, né? Que a esposa tem que ser a mãe dele. E não é nada disso. Uma pessoa que pensa isso não entendeu absolutamente nada. E todos vocês sabem, Deus deu a ordem para que as mulheres estivessem submissas ao seu marido. E essa palavra submissão significa debaixo de uma missão. Deus dá uma missão, como no jardim do Éden. Deus falou para Adão: Adão, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Quando a mulher cai, e a primeira a fazer errado foi a mulher, Adão, Deus não vai falar com a mulher. Deus vai cobrar Adão, porque ele era o líder da equipe. E Deus vai dizer para ele, né? Deus vai cobrar Adão e dizer: por que que você permitiu? Né? Ou seja, aonde você estava, como que você permitiu que a serpente usasse a sua mulher, convencesse a sua mulher? Então, Adão falhou nisso. E Jesus veio para cobrir tudo aquilo que Adão errou, pecou, e daí por diante. Então, estar submisso estar embaixo de uma missão. Deus não tirou a mulher da cabeça para não dar ordem ao marido, mas não tirou dos pés para não ser pisada. Tirou da costela, do lado, porque é para andar lado a lado. Não é atrás de um grande homem, existe uma grande mulher. Mas é ao lado de um homem de sucesso, de vitória, tem uma grande mulher. Perguntaram para
Fizeram uma pesquisa, perguntaram para mais de 10 homens milionários e disseram para ele: qual é a primeira coisa que você faria para você prosperar, para você enriquecer, para você crescer? A resposta primeira dos 10 foi essa: esqueçam as meninas, abandone as meninas, os relacionamentos casuais e encontre uma mulher de verdade. Uma mulher de verdade vai fazer você prosperar. Por isso que a Bíblia diz que a tola destrói com as suas próprias mãos, mas uma mulher sábia, ela edifica. Amém, queridos? Então, a Bíblia diz que o marido é o cabeça da igreja. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, imagine uma cabeça sozinha por aí, que coisa linda que ia ser. É horrível. E imagine também um corpo sem cabeça. Tem sentido? Agora imagine um corpo com 2 cabeças. Não dá. Não tem jeito. Então é uma equipe. É uma junção. Por isso que a palavra de Deus diz que não é bom que o homem esteja só. Por quê? Imagina uma cabeça sem corpo. Isso tem uma coisa que eu aprendi na vida, irmão. É que gente precisa de Deus e gente precisa de gente. Ficar sozinho não é bom. Ficar sozinho não é bom. Às vezes as pessoas... É fácil você olhar para o outro e falar: fica sozinho, fica assim mesmo. Mas a pessoa não sabe o que é a solidão, viver só. Tem gente que se sente bem, não quer mais, né? Por algum motivo. Mas eu quero profetizar na vida de alguém aqui que está só, que você vai encontrar a pessoa certa. Deus vai colocar, é vontade de Deus que você seja feliz no relacionamento, no casamento, que você esteja bem, que seu filho esteja bem, que a sua filha esteja bem. É vontade de Deus. Deus se preocupa com isso. Primeira enfermidade de um relacionamento é o que nós chamamos de casamento obeso. Diga comigo, casamento obeso. O que é um casamento obeso? Imagina um homem estar na frente de uma doceria e ele vê lá aquele monte de doce e ele come aquele bolo gostoso. Depois de comer, aí ele olha de novo e a cabeça está dizendo: repete, isso aí é maravilhoso, come mais. Só que o estômago e o fígado já está dentro dele dizendo: pelo amor de Deus, já chega. Não faça isso, não. E aí a cabeça está dizendo: come mais. E aí ele vai lá e come mais. Quando chega em casa, ele deita e descansa. Mas o estômago e o fígado trabalham a noite inteira. Então, o que é um casamento obeso? É quando o cabeça, diga comigo, o cabeça toma atitudes que vai prejudicar o corpo. Isso é uma coisa que acontece muito. Quando o cabeça, que era para estar alinhado com Cristo e fazer as coisas de acordo com o que Cristo mandou, ele decide pensar apenas nele. E aí, por causa das decisões dele, todo o corpo sofre. Imagina um marido chega em casa e diz assim: arruma as malas, porque semana que vem nós vamos mudar para outro estado ou para outro país. Os filhos já começam a ficar angustiados. Mas espera aí, nós vamos ter que mudar de igreja? Nós vamos ter que mudar de escola? Nós vamos ter que trocar de amigos? Porque toda mudança é terrível. E a mãe já fica angustiada. E ela diz: mas por que nós vamos mudar? Ele diz:
porque eu decidi, eu recebi uma promoção no meu trabalho e eu aceitei. E ela diz assim, mas você vai ganhar mais para isso? Ele diz, não vou ganhar mais. Vou ganhar a mesma coisa. E ela indignada diz, mas por que você não conversou comigo antes? Ele diz, porque eu queria novos ares, eu não preciso comunicar nada, eu decido, eu faço, eu isso, eu aquilo e pronto. Ou seja, e todo o corpo, todo o time sofre por causa da decisão somente do cabeça. Então não adianta só ser cabeça. Tem que pensar no corpo. Não adianta só ser cabeça. Tem que ter inteligência. Tem que saber se programar. Tem que saber o que faz. Tem que tomar atitude. E quando existe o relacionamento obeso, o cabeça, na maioria das vezes, ele acha que somente que o mundo gira em torno dele. Que só o trabalho que ele faz é importante. Mas o que a esposa faz e os filhos fazem, ele acha que não é importante. Então, quando ele chega em casa, ele dá todas as ordens, todo mundo tem que ficar em redor dele para fazer o que ele quer, o santo, o bonito, o amado, porque ele acha que o que a mulher faz, o que a esposa faz, que é cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar da comida, vai para a igreja ainda orar por ele. Muitas mulheres ainda trabalham fora, mas ele acha que isso é pouco. Quando existe esse tipo de relação, então as coisas começam a dar muito errado. Qual é a cura para um casamento desse? A cura é Gálatas 2:20. O homem precisa morrer para si mesmo. Não uma morte natural, mas uma morte espiritual. Já estou crucificado com Cristo e vivo não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Porque quando eu estou morto para o mundo e para mim mesmo, então eu não fico retrucando, eu não fico com exigência, eu não fico exaltado, eu não fico arrogante, porque morto não reclama, morto não fica falando, morto não fica com exaltação. Então a pessoa se lembra, eu já estou morto com Cristo. Estou morto com Cristo. Então não fica retrucando, não fica brigando, não fica resmungando, não fica reclamando o tempo inteiro. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que orar para que Deus nos dê as melhores decisões, para que nós possamos morrer, matar o nosso eu, a nossa carne. Não é fácil orarmos, nós precisamos de ajuda para tomarmos as decisões certas, para não replicarmos, para não falar tudo que nós queremos falar na hora que a gente quer falar. Sabe por quê, meu irmão? O diabo é sujo. Sabe o que o diabo faz? Ele coloca os dois para brigar. E às vezes é do nada. Às vezes é do nada. A briga começa do nada. E aí começa a brigar os dois. Igual galo de rinha. Um ferindo o outro. Um ferindo o outro. E os outros na plateia aplaudindo. O diabo torce para os dois perder. É o único que está na torcida e ele não tem time preferido. Ele quer que você e eu se lasque todo. Quanto mais você sangrar, quanto mais você ficar mal, quanto mais você se machucar, quanto mais triste você tiver, mais ele vai gostar. Agora imagine se os dois galos fossem colocados numa rinha, um olhasse para o outro e falasse, para que nós vamos brigar? Para esse povo ficar aplaudindo, ganhando dinheiro em cima de nós? E dissesse, não vamos brigar mais não. O que aconteceria?
Eu não sei para que é essa palavra, mas está existindo algum tipo de contenda na sua casa, no seu relacionamento, na sua família, na vida do seu filho. Se há um espírito de briga, de contenda, ou qualquer outro tipo de situação, eu repreendo no nome de Jesus Cristo. E eu declaro, em nome de Jesus, uma restauração no seu relacionamento. Mas existe o segundo tipo. O segundo tipo, que é o que nós chamamos de relacionamento com mal de Parkinson. Diga comigo, mal de Parkinson. Imagina assim, uma mulher que sempre desejou que o marido fosse mais para frente. Sempre desejou que o marido se envolvesse mais na igreja, nas coisas. Mas o marido é tímido, não gosta. Ele é tímido. Imagina essa cena. Ela chega na igreja e tem um grupo aqui na frente que estão se preparando para fazer algo. Mas ela e o marido sentam na última fileira, 4, 5 bancos de distância do grupo que está na frente. Daqui a pouco ela fala alguma coisa no ouvido dele. Ele olha feio para ela e diz que não. Ela fica emburrada, pega a bolsa, larga ele sozinho para trás e vem para frente e se junta com os irmãos. E expõe o seu marido. Expõe o seu esposo. O que é o mal de Parkinson? É quando a mão ou outras partes do corpo treme sem que o cabeça dê a ordem para que ela trema. Ou seja, esse relacionamento do mal de Parkinson é quando a mulher, o corpo, se move sem estar em concordância com o marido. E aí o que acontece? Ela vai e faz na frente. Ela vai e faz do jeito dela. Ela vai e faz, às vezes até faz dívida por conta própria, ainda mente para o marido. Vai lá e compra no cartão de crédito, mente para o marido. Ou vai lá e fala, eu já fiz, eu faço. Não deixa o marido ser cabeça. Ah, pastor, mas se meu marido for o cabeça aqui do dinheiro, vai acabar tudo. Você precisa deixar ele ser o cabeça. E você precisa orar por ele. E você precisa confiar no que Deus vai fazer. Porque quando você obedece a palavra, Deus te honra. Você não está fazendo isso por causa dele. Você está fazendo isso por causa de Deus. E muitas vezes o corpo, a mulher, está se movendo na frente do marido, sem o cabeça. A Bíblia diz que o povo de Israel só andava quando a nuvem movia, sim ou não? Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Aquele caso de 2 Reis 4, Eliseu e a sunamita, é maravilhoso. Aquela mulher era rica, ela vê que Eliseu era um homem de Deus, e o Espírito Santo tinha colocado no coração dela que ela deveria, não é isso aí não, depois eu te entrego, que ela deveria fazer uma casa, uma cadeira, uma mesa, um candeeiro para o profeta. Quantos lembram disso? Mas ela foi falar com o seu esposo e disse assim, eu vejo que esse homem é um homem de Deus. O que você acha de nós fazermos isso, isso e isso? Que alguém diz que o marido é o cabeça, mas a mulher é o pescoço que move, sim ou não? Então, ela foi usada por Deus, sim ou não? Mas ela foi e
comunicou o esposo, falou com o esposo. Existem muitos relacionamentos que não há mais essa conversa. E aí o que acontece? Um está indo para um lado, outro está indo para o outro. E aí qual é o resultado disso? A Bíblia diz que quando os dois não estão em concordância, a oração não é respondida. A Bíblia diz que a casa dividida não prospera. E aí você diz, estou trabalhando, mas não prospera. A coisa não está andando. Por quê? Porque está tudo dividido. E esse relacionamento com mal de Parkinson, quer dizer, está indo, a mão está se movendo sem a direção. Sem a direção do cabeça. Tem um texto em Gênesis 33 que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz que quando Jacó encontra Esaú, seu irmão, Esaú diz assim, ó, então vamos junto aqui nessa caravana. Você não abriu na porta lá. Então vamos junto aqui nessa caravana. Olhe para mim. A resposta de Jacó foi o seguinte: você sabe que eu estou aqui com as crianças, com as mulheres e com o meu rebanho, e eu não vou conseguir ir no seu passo. Então vai você na frente, e eu vou ao lado da minha família, no meu passo, devagarinho. E nós vamos chegar lá. Não precisa acelerar. Porque às vezes, irmã, presta atenção, às vezes o teu marido está num passo e você está no outro. E você quer sair correndo na frente e deixar ele para trás. Ou às vezes o marido quer ir para frente e deixar ela para trás. Às vezes é necessário tirar o pé. Às vezes é necessário tirar o pé para que os dois possam andar no mesmo passo. Às vezes tudo que o teu marido precisa é que você diga, eu espero você. Calma, nós vamos junto. Mas às vezes nós, né? Olha, eu estou pegando e eu vou. Se quiser ficar para trás, vai ficar para trás, hein? Eu estou indo. Isso não acontece na sua casa, só na minha. A gente não age assim às vezes? Mas no começo não é assim. No começo a mulher pode atrasar 2 horas, o cara espera. Ué. Então, às vezes, tudo que o teu esposo precisa que você diga, você quer que eu tire um pouco o pé? Eu tiro, por você eu tiro. Tem uns caras que é meio lento também, né? Não, tem. Não, meio não, estou ajudando. Meio, tem ou não tem? Tem um cara na Bíblia chamado Urias. Pensa num cara lerdo. Não, aquele cara, ele não... Eu não vou falar não, porque... Mas às vezes eu acho que ele merecia, viu, irmão? Pensa num bicho lerdo, irmão. O cara está na guerra, dormindo no chão, afastado da família, longe da mulher. Aí Davi busca ele, coloca ele lá, que Davi queria que ele deitasse com a mulher dele. Você sabe a história. Ele diz, não, meu rei, de jeito nenhum. Eu vou dormir com a minha mulher enquanto o povo está na guerra. Durmo aqui no chão, mas na minha casa eu não entro. Olha isso. Bicho lerdo. Tem muitos assim, irmão. Devagar, quase parando. Mas, se é o teu esposo que você casou, tire o pé e acompanhe ele. Tire o pé e acompanha ela. Eu coloquei um vídeo no YouTube, no Instagram essa semana, está com quase 500 mil visualizações só no Instagram. Que a pessoa diz, o que Deus uniu, que o homem não separe. É verdade.
Mas tem muita coisa que não foi Deus que uniu, não. Você que estava desviada, estava num tempo terrível, não sabia de nada, às vezes porque engravidou. É tanta coisa. Tem que analisar caso por caso, porque tem cada... Por isso que eu digo para os jovens dessa igreja, pense bem o que vocês vão fazer. Não vai por aparência. Vigia. Não se coloque em julgo desigual. Não pensa que um relacionamento vai dar certo simplesmente porque você conheceu a pessoa na igreja. Não. Busque um mentor, busque instrução, busque orientação, escute os seus pais. E a coisa hoje em dia não está fácil, não. Então, esse relacionamento com mal de Parkinson é quando o corpo se move sem a direção da cabeça. Eu faço, eu vou, eu já fiz, eu coloco a mão, é do meu jeito. Está errado. Terceiro, é o relacionamento tetraplégico. O que é um relacionamento tetraplégico? É quando houve uma ruptura tão grande, um acidente tão grande, onde a cabeça e o corpo foi rompida toda a comunicação. Por que uma pessoa fica tetraplégica? O cérebro dá ordem para o pé se mover, mas o pé nem escuta. O pé quer se mover, ou a perna, mas para ele se mover precisa mandar um comando para o cérebro. Mas não existe mais comunicação entre eles. E pior, você pode pegar um isqueiro e pôr fogo no pé. O cérebro não sente dor. Irmãos, existem muitos casamentos que aconteceu essa ruptura. Sempre por causa de um acidente. Qual acidente? Às vezes uma falta de perdão. Às vezes uma traição. Às vezes uma humilhação que o marido fez a esposa passar. Às vezes porque o marido não cuida da família, não cuida dos filhos, deixa a esposa, quer fazer a esposa um burro de carga. Não é provedor de nada, às vezes é um encostado, um folgado, que vê que a mulher vai para cima, aí ele acha que ele vai ficar na rede, deitado em berço esplêndido. Coisa feia é homem folgado, irmão, que não quer suprir a sua casa. É feio. É feio ou não é feio? Hã? Os jovens dessa igreja, presta atenção, vocês são homens, vocês vão casar, quem casa quer casa. Escuta aqui os jovens da igreja, olhe para mim. Se for você tirar uma moça da casa dela, no mínimo você tem que dar igual ou melhor o que ela vive. Para fazer pior, deixa ela lá. Vai pensando que casamento é por causa de sexo, vai que você vai ver. Você vai quebrar a cara todinho. Quantos relacionamentos, irmãos, já não existe mais essa comunicação. E aí, a coisa está tão feia, que um não se preocupa mais com a dor do outro. Está vendo o outro sofrer. Está vendo o outro ferido. Mas não está nem aí. E pior, vive divorciado dentro de casa. E pior, muitas vezes, por causa da religião, vivendo de mentira. Você sabe o que significa a palavra fariseu? Ator. E o que tem de fariseus dentro da igreja? Atores.
não conversa com a esposa, não conversa com o marido, não tem mais relação, não vive mais junto, não se respeitam, não estão nem aí a dor um do outro. Mas quando chega na porta da igreja, aí ele dá a mão para a esposa. Vamos entrar, porque nós precisamos manter o ministério. Que ministério? Que ministério? Se a Bíblia diz, irmãos, que o nosso maior e principal e primeiro ministério é a família. Que ministério? A Bíblia diz que se alguém não cuida da sua família, é pior do que o incrédulo, é pior do que o crente, do que um ateu, do que um ímpio. Tá certo? Então não adianta viver de aparência lá fora. Uma vez eu atendi uma irmã, e ela reclamou do marido e tal. Pastor, preciso ir lá na minha casa fazer uma oração para quebrar esse mal e tal. Mas fala do marido. Irmãos, a irmã na igreja, ela ia nos trinques. Se você visse a irmã na igreja, pensa numa mulher arrumada. Cheguei na casa dela, irmão. Irmã, o sangue de Jesus tem poder, pastor Oliveira. Irmão, pensa numa pilha de louça, uma sujeira, uma casa. Pensa numa zoeira, numa bagunça. Eu falei, o Espírito Santo não habita aqui não. Uma desorganização, uma bagunça, um negócio bagunçado. Eu falei, irmã, o seu esposo aí que você disse que ele está ruim, está com a senhora há quanto tempo? Ela falou 10 anos. Deus mostrou alguma coisa para falar para ele? Eu falei, mostrou. Fala para ele que ele é um santo, que ele vai direto para o céu. Que se você fosse minha esposa, eu não ficava com você um dia. Tem gente que é melhor perder do que achar, irmão. Tem gente que é... Não, tem gente que diz, ai, aconteceu uma separação. Separação não, livramento. Livramento. Laço de passarinheiro, peste perniciosa, seta que voa no meio-dia. Quem aqui está solteiro? Que todo gadareno saia de perto de você, em nome de Jesus. Toda seta do inferno. Que só venha bênção na sua vida. Porque o quê? A Bíblia diz assim, é ou não é, pastor Oliveira? Até não é, olha o que a Bíblia diz. E não é de se admirar que o próprio Satanás se transforme no anjo de luz. Quantas pessoas, irmãos, estão vivendo isso? Estão vivendo isso dentro de casa. Tem mulher vivendo oprimida dentro das igrejas, às vezes apanhando do marido. E o pastor dizendo para ela, você não pode separar não. Se você separar, você não vai mais ser obreiro, você não mais toma ceia, você não faz mais nada. E ela está lá por causa da igreja, com o temor de Deus. Pastor, nesse caso, o que faz? Separa e vai na polícia. Denuncia esse vagabundo. Ainda ganha um documento aqui. Olha aqui, é uma benção. América. No Brasil é perigoso ganhar outra. Tem que pedir proteção, senão ganhar bala. Quantos estão entendendo? Quantos relacionamentos estão assim, meus irmãos? O marido está com dor, mas a mulher, mesmo que nada. A mulher está com dor, mas o marido não enxerga nada. Não sente a dor da esposa. Pior, às vezes não sente nem dos filhos. Nem dos filhos. Em último lugar, a quarta enfermidade. Relacionamento com Alzheimer. Diga comigo, Alzheimer. A esposa chega para o marido, tem um filho de 9 anos, olha para ele e diz, não dá mais. Eu quero me separar de você. O camarada vai lá naquele baú antigo e começa
abre as caixas. Aí ali, ele vê o cartão que ela escreveu para ele, dizendo que ele era o amor da vida dela. E começa a tirar algumas fotos das viagens, dos momentos felizes, de quando o filho nasceu. Daqui a pouco ele pega um álbum, lá no fundo, é o do casamento. Um está colocando aliança no dedo do outro, com o olho cheio de lágrima, e fazendo uma promessa diante de um ministro de Deus e diante do altar. O marido prometeu que ia cuidar dela. O marido prometeu que ia suprir ela. O marido prometeu que na doença, ou na alegria, ou na saúde, estaria ao lado dela. Ela disse que honraria ele. Que aonde ele dormisse, ela dormiria também. Que os dois seriam um. De repente ele pega todas aquelas coisas. Traz para ela e diz: você esqueceu disso? Você esqueceu de tudo isso? O que é o Alzheimer, irmão? A pessoa começa a esquecer das memórias. E muitas vezes só se lembra dos momentos ruins, das coisas ruins. Mas se esquece que nem tudo sempre foi ruim. Teve horas boas, teve momentos felizes, teve frutos, teve vitórias. A Bíblia diz que José teve 2 sonhos. Ou melhor, Faraó teve 2 sonhos. O primeiro era um tempo de vaca gorda. E a vaca gorda era 7 anos de prosperidade. 7 anos de alegria. 7 anos de bênção, de vitória. Mas lembre-se que depois da vaca gorda, vinham as 7 vacas magras. E o que aconteceu? As vacas magras engoliam as vacas gordas. E é isso que acontece em muitos relacionamentos. Quando começa o problema financeiro, ou às vezes um problema com o filho, ou às vezes um problema de doença, e os momentos ruins vão apagando, vão engolindo todos os momentos bons. Mas sabe, meus irmãos, não existe uma noite sequer, por mais escura, por maior que seja o frio, a neve, ou a chuva, ou a tempestade, nunca existiu uma noite em que o sol não nasceu no outro dia pela manhã. Eu quero te dizer que esse namoro conturbado, talvez do seu filho, da sua filha, que ficou contra você, seu esposo, isso passa. Isso não vai ser para sempre. Esse problema financeiro, essa guerra vai passar. Essa luta vai passar. O problema é que os relacionamentos de hoje não esperam mais, não dão tempo para que Deus trate as coisas. Vai passar, diga comigo, vai passar. Às vezes, irmãos, nós precisamos colocar na nossa casa um retrato daquela viagem, um retrato do casamento, um retrato, uma fotografia das coisas boas, porque muitas vezes a gente só tem uma palavra de reclamação, e que está ruim, e que está ruim, e que está errado, e que não está bom. Mas será que sempre foi ruim? Será que não há nada de bom? Talvez você foi ferido em alguma área.
E o diabo tem te acusado e tem dito que você não merece mais ser feliz, que você já teve a sua chance, que Deus já deu a sua oportunidade e que acabou. Eu quero te dizer aqui como homem de Deus, que isso é mentira de Satanás. Eu quero declarar no nome de Jesus Cristo, que uma nova luz vai brilhar no seu caminho. Eu quero declarar que Deus vai te dar uma nova oportunidade, que esse tempo de vaca magra vai sair, e vai chegar um tempo de alegria, de prosperidade e de colheita, onde você vai colher tudo que você plantou em nome do Senhor. Deus vai sarar o teu coração. Deus vai sarar o teu coração. Há um batismo de amor aqui nessa tarde. Há um bálsamo de Deus. Eu vejo Deus indo no íntimo do coração de algumas pessoas e arrancando toda e qualquer raiz que ainda existia de amargura, de sofrimento, de mentira que o diabo falou. Às vezes o diabo é tão sujo. Ele é tão sujo que ele usa a pessoa que você ama para te ferir. Ele usa um neto, ele usa um filho, ele usa um esposo, ele usa uma esposa. E essas palavras, elas entram lá no fundo da alma. Às vezes nem você detecta. Às vezes ela entra lá no teu subconsciente e bloqueia a tua vida de um tanto. Mas aonde você nem se lembra, o Espírito Santo conhece, e ele vai lá hoje para arrancar toda palavra de maldição, tristeza, amargura. Você precisa entender que a sua guerra não é contra carne e sangue, porque você está achando que foi ele, você está achando que foi ela, mas a Bíblia diz que tem espíritos que usam essas pessoas para te ferir, para te travar, para que você pense que você não é amado, que você não é amada, que você não é querido. Eu quero declarar cura para o seu coração hoje. Uma árvore, irmão. Uma árvore não cai. Uma árvore não cai com uma machadada. É uma só. Abre uma brechinha. Daqui a pouco vem outra. Daqui a pouco vem outra. Se isso não é curado, isso mata. Isso mata. Quando você vê um pastor que caiu, escândalo, aconteceu, aquela coisa toda, não pense que foi aquilo. Não. Irmão, ali já tem 3, 4, 5 anos que Deus está dando oportunidade, Deus está falando, Deus está ajudando. Quando a coisa não dá, é porque quando Deus diz, agora é com você. O relacionamento é a mesma coisa. Se você não corrige, isso é igual. Começa com uma ofensa. Se essa ofensa não é tratada, ela vai para o coração. Aí vira ira. Por isso que a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a sua ira. Você está com problema com seu esposo, com a sua esposa, resolve antes do sol nascer, de noite. Aí vira ira. Aí se não resolveu a ira, aquilo vai e vira raiz de amargura, falta de perdão. Se não cura a falta de perdão, vira depressão. E se não cura a depressão, gera morte. Essa semana eu preguei na live sobre a mulher virtuosa. A Bíblia diz que ela é como os navios mercantes que de longe traziam o seu pão. Isso fala sobre novidade. Ela ia lá sempre buscar uma novidade, fazer uma surpresa. Quanto tempo você não faz uma surpresa para tua esposa? Quanto tempo você não faz uma surpresa para o teu marido? Quanto tempo? Deus quer sarar relações aqui hoje.